Salve meus leões, minhas leoas, não é leitura comentada do livro de exercícios, tá? Leitura comentada do livro texto, mas o que rolou? Na lição 100, a gente tava reouvindo os áudios, né? A Luciana percebeu que ela falou uma expressão lá, a irresponsabilidade do Cristo, tá? E não tem nada a ver o que ela falou, foi uma coisa aí, um escorregão do ego. Então, por esse motivo, nós regravamos a lição, tá? Então, eu tô deixando aqui para vocês, então vocês vão poder acompanhar a lição aqui, novamente corrigida, e a gente vai apagar a anterior a 100, tá? Só para você se sintonizar caso fique fora de ordem, mas não se preocupe que tá tudo bem, e a gente tá aqui humildemente agradecendo, né, sendo grato aí por essa oportunidade de estar fazendo essa correção e a compreensão de vocês. Tamo junto até depois do fim e acompanha aí o áudio correto agora. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 1. A inculpabilidade e a invulnerabilidade. Eu, Luciana, em decisão conjunta com Flávio, nós decidimos refazer essa lição. Por quê? Nela tem 2 vezes a palavra irrepreensibilidade. Uma delas fala sobre a irrepreensibilidade do Filho de Deus e a outra fala sobre a irrepreensibilidade do Cristo. A questão é que a primeira, na leitura anterior, eu consegui falar normalmente, mas a segunda vez, quando foi do Cristo, o meu ego deu uma sabotadinha. E mesmo após a finalização do áudio, eu ouvi novamente e eu não consegui enxergar, me atentar a esse detalhe. Então, na segunda parte da irrepreensibilidade do Cristo, eu falei irresponsabilidade do Cristo. Mas como Cristo é esse ser divino que trouxe esse exemplo imenso de amor, de paz, de extensão, de humanidade pra gente, eu achei que eu não poderia deixar essa lição reverberando aí com a frase irresponsabilidade do Cristo, porque ele é o nosso maior exemplo aqui do caminho a ser seguido. Por isso essa lição está sendo refeita. Então vamos lá. A inculpabilidade e a invulnerabilidade. Anteriormente eu disse que o Espírito Santo compartilha a meta de todos os bons professores, cujo objetivo final é fazerem-se desnecessários, tendo ensinado a seus alunos tudo o que sabem. O Espírito Santo só quer isso, pois, compartilhando o amor do Pai por seu Filho, ele busca remover toda a culpa da sua mente, de tal modo que ele, no caso o Filho de Deus, possa se lembrar do seu Pai em paz. Paz e culpa são antitéticas, ou seja, são contrárias, e o Pai só pode ser lembrado na paz. Amor e culpa não podem coexistir, e aceitar um é negar o outro. A culpa esconde o Cristo da sua vista, pois é a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus. Então, retomando aqui, ele diz que o objetivo de todo bom professor é fazer-se tornar-se desnecessários em algum momento, quando o aprendiz já aprendeu a lição. E esse é o caminho pelo qual o Espírito Santo nos conduz, para que em algum momento da nossa jornada a gente não precise mais tanto do empenho dele, porque nós já vamos estar mais conscientes daquele caminho que a gente precisa seguir, e nesse caso estaremos também inspirando outros. Então, olha que lindo, ele busca remover toda a culpa da sua mente, de tal modo que o Filho de Deus possa se lembrar do seu Pai em paz. Então, o objetivo do Espírito Santo é ajudar a gente a remover toda a culpa. A culpa está na mente, é uma crença, porque eu acreditei em algumas questões que me fizeram entrar nesse estado de culpa ou culpabilizar outros. Então, eu só vou lembrar do Pai, literalmente, quando eu remover a culpa da minha vida e também do meu julgamento em relação aos outros. Ele trouxe ainda que paz e culpa são contrários, e o Pai, ou seja, Deus, só pode ser lembrado no estado de consciência chamado paz. Por que a paz e a culpa são contrárias? Porque toda vez que eu estou na culpa, eu não estou em paz, eu estou com alguma emoção, algum equívoco, algum desconforto emocional muito grande. Porque é impossível ter paz se existe culpa na minha mente. E foi falado também que a culpa esconde o Cristo da nossa vista. Por quê? Porque ela nega a irrepreensibilidade do Filho de Deus. Ela nega
essa nossa perfeição, esse nosso ser sem culpa, sem falhas. Então, o caminho é remover toda a culpa da nossa mente com relação a gente mesmo e aos outros. No estranho mundo que fez, o Filho de Deus tem pecado. Olha só. Assim sendo, como poderia vê-lo? Então, se a gente acha que o Filho de Deus, qualquer pessoa, é um pecador, ou a gente mesmo, como é que a gente vai ver realmente o Filho de Deus? Fazendo com que ele seja invisível, o mundo da retaliação surgiu na negra nuvem de culpa que você aceitou e mantém com apreço. Retomando essa frase aqui, fazendo com que o Filho de Deus, a verdadeira essência do outro ou nossa, seja invisível porque a gente está enxergando como pecador, o mundo da retaliação, que é o mundo da vingança, do ataque, ele surgiu da negra nuvem da culpa. Então, a culpa, ela cria esse universo sombrio que a gente percebe fora, que você aceitou e mantém com admiração, apreço aqui no caso. Pois a irrepreensibilidade de Cristo é a prova de que o ego nunca existiu e nunca pode existir. Sem a culpa, o ego não tem vida e o Filho de Deus é sem culpa. Ele está afirmando que o Filho de Deus é sem culpa. Sem a culpa, o ego não existe. Então, na medida em que a gente vai eliminando a culpa, o ego vai sendo vencido e a nossa essência divina vai expandindo a luz cada vez mais. Na medida em que olha para você mesmo e julga o que você fez com honestidade, pode ser tentado a imaginar como é possível que seja sem culpa. No entanto, considera isto, não é sem culpa no tempo, mas na eternidade. Você tem pecado no passado, mas não há nenhum passado, não existe nenhum passado. O sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinge o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de você e desaparecerá. Enquanto acreditar que o Filho de Deus é culpado, caminhará sobre esse tapete, acreditando que ele conduz à morte, e a jornada parecerá longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. Esse tapete aqui, no caso que ele fala, é a nossa própria vida. Então, tudo aquilo que a gente libera, que a gente deixa ir, que a gente não aprisiona o nosso ser naquelas dores, naqueles ressentimentos, nos conflitos, nas culpas, nos medos, tudo que a gente deixou ir, sair da nossa esfera, né? Parar de nos controlar, tudo isso faz com que esse tapete do passado vá se enrolando. Então, ele deixa de existir, deixa de nos mover na vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que eu me apegar de sofrimento vai manter esse tapete ali estendido sobre o meu passado e eu vou acreditar que o passado realmente é aquilo que tem que conduzir a minha vida e o meu futuro, que eu tenho que me apegar a tudo aquilo, todo aquele sofrimento. A jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si mesmo é de fato inútil, mas a jornada na qual o Pai o embarca é de liberação e de alegria, na qual Deus nos coloca, né? Porque a nossa jornada, aquilo que a gente tentou programar, controlar aqui, que era o caminho certo para a gente, ela é inútil. Porque a gente desconhece muitos dos propósitos da vida, então a gente não sabe o que é melhor para cada um de nós. O Pai não é cruel e seu filho não pode ferir a si mesmo. A retaliação que ele teme e que ele vê nunca o tocará, pois embora ele acredite nela, o Espírito Santo tem o conhecimento de que ela não é verdadeira. Esse aqui é o medo da condenação de Deus, essa retaliação, a vingança que a gente acreditou porque nos disseram que Deus castigava uns e premiava outros. Isso é ilusão, isso é um engano, é um equívoco. Deus é unicamente a expressão do amor. O Espírito Santo está no fim dos tempos, onde você não pode deixar de estar, porque ele está com você. Ele já desfez tudo o que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a sua missão dada por Deus, tal foi a missão que o próprio Espírito Santo recebeu de Deus, era desfazer
todos esses equívocos relacionados ao Filho de Deus. E o que Deus dá nunca deixou de ser, ou seja, nunca deixou de existir. Você me verá à medida que aprender que o Filho de Deus não tem culpa. Ele sempre buscou a sua inculpabilidade e a encontrou, pois cada um está buscando escapar da prisão que fez e o caminho para achar a liberação não lhe é negado. Estando nele, ou seja, estando no caminho, ele o achou. Quando o acha, é apenas uma questão de tempo, e o tempo é apenas uma ilusão, pois o Filho de Deus não tem culpa agora e o brilho da sua pureza resplandece intocado na mente de Deus para sempre. O Filho de Deus sempre será tal como foi criado. O Filho de Deus sempre será tal como ele foi criado. Nega o seu mundo e não julgues, pois a sua eterna inculpabilidade está na mente do seu Pai e o protege para sempre. Ou seja, a inculpabilidade é o nosso maior escudo de proteção. Toda vez que nós estivermos na inculpabilidade, não aceitando as culpas que as pessoas ou o mundo acreditem que deva recair sobre nós, toda vez que a gente negar essa culpa, nós estamos nos protegendo. E ele disse aqui, ó, nega o seu mundo. O que é o mundo? É o mundo que a gente criou de ilusões. Nega e não julgue de jeito nenhum. Aceite a vida plenamente como ela é. Aceite que tudo o que aconteceu com você trouxe algum aprendizado que você precisava. É muito profundo. Quando você tiver aceito a expiação para ti mesmo, reconhecerá que não há nenhuma culpa no Filho de Deus, porque a expiação é o desfazer dos enganos, dos equívocos, é a limpeza dessas crenças limitantes. Então, quando a gente aceita a expiação para a gente mesmo, a gente está percebendo e tendo certeza agora de que não existe culpa no Filho de Deus, não existe culpa em nenhuma parte da criação. E só quando olha para o Filho de Deus como alguém sem culpa é que você pode compreender a sua unicidade. Pois a ideia da culpa traz a crença na condenação de um pelo outro, projetando a separação em lugar da unidade. Você só pode condenar a ti mesmo e, ao fazê-lo, não pode ter o conhecimento de que é o Filho de Deus. Negou a condição do que o outro é, que é a sua perfeita irrepreensibilidade, ou seja, não tem falhas. Ele foi criado a partir do amor e no amor que ele habita. Então todos nós, todos os outros, todos os seres humanos, incluindo nós, estamos no amor o tempo inteiro, porque Deus é tudo, Ele está em tudo e Ele é a prova máxima do amor. E nós fomos criados a partir do amor. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento, esse entendimento. A bondade e a misericórdia sempre o seguiram, pois ele sempre estendeu o amor do seu Pai. À medida que percebe os companheiros santos que viajam com você, reconhecerá que não há jornada, mas só um despertar. Que profundo! Esse despertar é uma ampliação da consciência. É quando você reconhece que tudo é perfeito, tudo é sagrado. Por isso que ele falou que à medida que você conseguir perceber os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerá que não há jornada, mas só um despertar. Então é uma tomada de consciência mesmo. Os companheiros santos que ele traz aqui são todas aquelas pessoas com as quais a gente vai se encontrar e que vão trazer alguma lição ou algum aprendizado para mim. Então, quando eu sou uma pessoa sem paciência e eu fico assim, gente do céu, Pai amado, me dá paciência. O que eu estou pedindo? Tá bom, me dá paciência, me mostra como ser mais paciente. Aí eu vou atrair pessoas que vão manifestar situações que vão me tirar a paciência, me tirar a paz. Para quê? Para que eu seja testado e para que eu me mova nessa direção de adquirir mais paciência.
Por isso que o outro é um companheiro santo. Então, quando eu falo assim, eu não tenho paciência para isso, eu vou atrair inúmeras situações que vão testar a minha paciência, até que eu aprenda a ter paciência. Quando eu aprender a lição, eu não preciso mais dessas experiências que me ensinam a ter paciência. Isso serve para tudo na vida. O Filho de Deus que não dorme tem mantido a fé em seu Pai por você. Ele está trazendo o quê? Aqueles que já despertaram, que já entenderam que existe uma outra realidade, eles estão mantendo a fé em Deus e em toda a criação por aqueles que ainda não acordaram, não despertaram, que ainda está aprisionado no mundo de ilusões. É isso que ele trouxe. Não há estrada pela qual viajar, e não há tempo através do qual viajar, pois Deus não espera o seu filho no tempo, para sempre recusando-se a ser sem ele. Aqui nesse caso, é Deus que se recusa a ser sem o seu filho. Que bonito! E sempre tem sido assim. Permite que a santidade do Filho de Deus brilhe, afastando a nuvem de culpa que escurece a sua mente e, aceitando a sua pureza como sua, aprende com ele que ela é sua. A pureza do outro é a nossa própria pureza. E só retomando aqui que eu acho sempre importante ressaltar o quanto é sempre sair da culpa e a culpa começa na mente. Que permite que a santidade do Filho de Deus brilhe, afastando a nuvem de culpa que escurece a sua mente. Você é invulnerável porque não tem culpa. Só através da culpa é que pode se apegar ao passado, pois a culpa estabelece que você será punido pelo que fez e depende, portanto, de um tempo unidimensional procedendo do passado para o futuro. O tempo unidimensional que ele traz é o tempo que tem apenas uma dimensão. É um tempo linear que só existe, é como se fosse uma linha reta. Passado, presente e futuro. Outra coisa interessante é que a culpa faz com que a gente fique aprisionado no passado e faz a gente acreditar que o outro, ou a gente mesmo, merece ser punido pelo que fez. E é isso que nos mantém nesse tempo unidimensional aprisionados. E assim, a gente fica preso nessa esfera temporal, revivendo o passado no presente e projetando esse mesmo passado no futuro. Eu vou retomar aqui só para contextualizar. A culpa estabelece que você será punido pelo que fez e depende, portanto, de um tempo unidimensional procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que a palavra sempre significa. Sempre aqui está entre aspas. E, portanto, a culpa não pode deixar de te privar da apreciação da eternidade. O sempre está entre aspas porque o sempre é a eternidade. E a gente só acessa a eternidade no momento chamado agora, nesse estado de presença. Então, é a culpa que nos impede de acessar essa eternidade, que é esse espaço sagrado onde todas as curas acontecem, onde a gente se comunica com o nosso Criador, onde a gente recebe inspiração para resolver todas as questões que a gente precisa lidar nessa vida. E é nesse momento presente que a gente recebe as dádivas de Deus. Você é imortal, porque é eterno. E o que é sempre tem que ser agora. Sempre aqui também está entre aspas. Ou seja, nós somos imortais porque somos eternos. E o que é sempre tem que ser agora. Sempre aqui no sentido de eterno. O que é eterno sempre tem que ser nesse momento chamado agora. É aí que a gente reconhece a nossa eternidade. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em sua mente para assegurar a continuidade do ego. Nesse caso, fica claro que a culpa é a maior potência, a maior ferramenta de controle sobre nós do próprio ego, porque a forma como ele se mantém cada vez mais fortalecido em nós é através da culpa. Pois, se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida.
se a gente acredita que tudo tem que ter punição, né? Então, se o que já aconteceu tem que ser punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da sua continuidade é de Deus e não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa, enquanto a imortalidade é constante. A imortalidade é permanente. E o tempo é transitório, é temporário, é um curto espaço de tempo chamado vida aqui. A aceitação da expiação te ensina o que é a imortalidade, pois ao aceitar a sua inculpabilidade, você aprende que o passado nunca foi, e desse modo, o futuro é desnecessário e não há de ser. O futuro no tempo está sempre associado com a expiação, e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Reforçando aqui novamente, né, que a culpa é a maior potência do ego, é o que mantém ele manipulando a vida de cada um de nós, porque esse poder, quem está dando é a gente mesmo, por não reconhecer a nossa verdadeira força, a nossa verdadeira potência, pois nós estamos alienados nesse mundo repleto de distrações e a gente não olha para o nosso ser espiritual, não olha para dentro de cada um de nós para fazer as curas que precisa, para liberar aquilo que não faz mais sentido e para sair das culpas que a gente guardou, consciente ou inconscientemente. Tudo o que está estagnado em nós, dentro de nós, nos controla. Tudo aquilo que nos limita, nos controla. Então, quando ele trouxe aqui que a aceitação da expiação nos ensina o que é a imortalidade, porque a gente vai passar a aceitar a nossa inculpabilidade, é onde a gente aprende que o passado nunca existiu. Ele está trazendo aqui que a necessidade de expiar, de sentir na pele as questões que a gente precisa liberar, é justamente porque a gente está preso na culpa. Expiar é liberar, é sair dos enganos, é desfazer os equívocos. Aceitar como sua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para se lembrar do seu Filho e do que ele é na verdade. Que lindo, né? Aceitar que a gente não é culpado, que nós não somos pecadores, é o caminho de Deus para nos fazer lembrar que somos o Filho dele e que, na verdade, é unicamente o Filho de Deus, pois nós não somos essa personalidade manifestada que cada um de nós recebeu um nome, nasceu numa família específica, mas isso tudo aqui é apenas um cenário para que a gente relembre da nossa essência espiritual. E ele conclui esse parágrafo da seguinte forma: Deus nunca condenou o seu filho e, sendo sem culpa, ele é eterno. Você não pode dissipar a culpa fazendo com que ela seja real e depois expiando-a. Ele está trazendo que a gente não pode desfazer a culpa fazendo com que ela seja real primeiro e depois a gente expiar, tentar desfazer esse engano. Que incrível, né? A gente fica criando uma situação, tentando desfazer ela, criando outra situação, tentando desfazer, num eterno criar e desfazer insanamente. Que coisa, né, gente? E ele continua, olha só, esse é o plano do ego que ele oferece ao invés de dissipá-la, de desfazer essa culpa. Em vez de desfazer a culpa, o ego nos aprisiona justamente na culpa. O ego crê na expiação através do ataque, estando totalmente comprometido com a noção insana de que o ataque é a salvação. E olha como ele faz a gente acreditar nisso. E muitos de nós saem atacando os outros, estabelecendo conflitos, confrontos, tanto verbais quanto físicos, quanto mentais. A gente está sempre criando situações através da mente, que na verdade muitas vezes nem chegam a acontecer, mas a gente está aqui brigando mentalmente com os outros, punindo os outros na nossa mente. Olha só que autossabotagem. Para e pensa o quanto a gente se sabota. Isso tudo é do ego. E você que aprecia a culpa, necessariamente também acredita nisso,
Pois de que outra forma, senão se identificando com o ego, você poderia manter com tanto apreço o que não quer? Ele está trazendo uma pergunta desafiadora aqui. Tipo assim, né? Como assim, se eu não me identifico com o meu ego, como então eu estou mantendo com tanta estima aquilo que eu não quero em mim? Olha só o conflito interno aí. O ego te ensina a atacar a você mesmo porque é culpado e isso não pode deixar de aumentar a culpa, pois a culpa é o resultado do ataque. Toda vez que houver culpa, tem algum tipo de ataque, ou com a gente mesmo ou em relação aos outros. E o ataque vai gerar mais culpa. No ensinamento do ego, portanto, não há como escapar da culpa, pois o ataque faz com que a culpa seja real, e se ela é real, não há nenhum caminho para superá-la. O Espírito Santo a dissipa, ou seja, desfaz a culpa, simplesmente através do calmo reconhecimento de que ela nunca existiu. Quando ele olha para o Filho de Deus sem culpa, ele tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. E sendo verdadeiro para você, não pode atacar a ti mesmo, pois sem culpa o ataque é impossível. Assim sendo, você está salvo, porque o Filho de Deus é sem culpa. E sendo totalmente puro, você é invulnerável. A culpa nos enfraquece, a culpa tira a nossa força, a culpa nos torna vulneráveis. A nossa invulnerabilidade está no amor, está na paz, no perdão, na alegria. Isso cria um campo eletromagnético que nos protege. Sempre a culpa vai nos enfraquecer. Por isso é tão importante abrir mão de todo e qualquer tipo de culpa, seja em nós mesmos ou nos outros. Fim da leitura do livro-texto.